Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre uma ferramenta bem interessante que é o ADD Watch, né? Uma ferramenta aí que você consegue detectar anomalias dentro da sua rede, se alguém está usando um determinado IP que não era para usar, né? Fazer uma comparação MAC IP, detectar anomalias como por exemplo ARP spoofing dentro da sua rede, né? Então uma ferramenta bem interessante aí, a gente vai dar uma olhadinha nela, né? O que motivou a gente a começar a estudar o ADD Watch é que em um projeto existia a demanda de utilizar algo como o ARP Watch e nós precisávamos disso para uma máquina Linux, por exemplo, o Ubuntu, tá? Então isso aí acabou motivando a gente a procurar essa ferramenta e investigar essa ferramenta, ver o quão eficiente ela é. Tá? E aí a gente vai conversar aqui sobre ela, vai fazer também um comparativo entre essa ferramenta e o ARP Watch, tá? É bem interessante aí. Então vamos lá. For those who speak English, you can use your website. Vamos voltar agora para o português aqui. Então vamos analisar aqui a ferramenta, o passo a passo, vamos fazer uma instalação todos juntos aqui. Então vamos lá. Bom, falar um pouquinho sobre a ferramenta, né? O ADD Watch ele possibilita monitorar e gerar um histórico de IPv4 e IPv6, né? Do uso deles, monitorar múltiplas interfaces, monitorar VLANs, né? E fazer um log que pode ter como sair do stdout, um texto plano, syslog ou SQL, né? Por exemplo, utilizando MySQL, tá? Então é bem interessante essa ferramenta. Para instalar é bem simples, a gente vem aqui, né, no GitHub, tá? Eu coloquei o link aí também, vou colocar tudo na descrição aqui também. Então a gente vem no GitHub, nós vamos aqui em código e vamos fazer o download do zip, tá? É um arquivinho bem pequeno, então já está aqui, a gente pode dar uma olhada aqui. Beleza, vou extrair para cá. Muito bem. Então aqui estão os arquivos já. Eu vou abrir um terminal aqui, né? Então se nós dermos um ls aqui, estão todos aqueles arquivos, tá? Só que antes eu preparei aqui para vocês alguns pacotes que são necessários, né? Então depois que nós fazemos isso aqui, a gente pode instalar esses pacotes aqui. Vamos dar um update, depois instalar esses pacotes aqui. Esses pacotes, na instalação do Ubuntu que eu coloquei aqui, não tinham, esses pacotes eram necessários para o bom funcionamento da ferramenta. Então vamos lá, vamos instalar passo a passo aqui, tá? Primeiro a gente vai fazer um update, né, do sistema. Então vamos lá. Beleza? E aí a gente pode ir instalando os pacotes. Eu coloquei assim, poderia ter colocado com espaço, né, entre os pacotes. Eu coloquei dessa forma para que você vá verificando se o pacote já existe ou se não existe, né? Então eu acredito que assim fica mais fácil da gente perceber, tá? Principalmente quem não tem muito costume com o Linux, né? Eu acho que essa é uma forma melhor para a gente trabalhar, tá? Muito bem, eu vou acelerar essa parte de simplesmente colocar aqueles pacotes. Basicamente é aquilo ali que vocês estão vendo, né? Então eu vou selecionando um e vou colocando, ou poderia selecionar todos os pacotes com espaço, né? Muito bem, todos os pacotes instalados. Então agora a gente pode executar esse bootstrap aqui, tá? É um scriptzinho, então nós vamos colocar .bootstrap. Beleza, foi feito. Agora, se nós dermos um ls aqui, a gente vai observar que já existe um arquivo configure aqui, tá? E aqui, esse é o arquivo que a gente vai executar primeiro. Eu coloquei aqui para que seja visto, né? Então, a gente vai executar o configure, depois o make. E se a gente quiser instalar a ferramenta para que ela seja usada totalmente no sistema, sem precisar entrar no diretório, a gente também coloca sudo make install. Então, vamos lá. Vamos primeiro para o configure. Beleza, depois o make e agora o make install, sudo make install. Beleza, show de bola. Então agora se nós digitarmos ADD Watch, né, já vai mostrar ali que existe essa ferramenta.
Tá? Então, a ferramenta está instalada, qual é o próximo passo? Agora a gente vai executar a ferramenta para observar o que existe. Assim, tem um ponto aqui que eu coloquei também. Se nós quiséssemos colocar essa ferramenta aqui com a saída também para MySQL, a gente teria que, no momento de compilar, né, fazer o configure, a gente colocaria o enable MySQL. Não é, nesse caso aqui, para a gente não vai fazer isso, a gente vai imprimir na tela mesmo para que a gente possa ir debatendo aqui sobre os pontos que aparecem aqui de logs. Tá? Então vamos lá, sudo add, beleza, a ferramenta já está operando, né? Então o que acontece aqui, né? Ela vai começar a capturar qualquer tipo de informação aí relacionada, principalmente tabela ARP, ela vai pegar, tá? Enquanto ela vai capturando aí, deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Sim, aqui tem um exemplo, né, de uma tela em que ela já pegou algumas informações. Então você tem o ARP request, o ARP reply, né? Você tem o MAC de quem está realizando aquela operação e o IP, tá? Então isso é bem interessante para a gente ir sabendo, olha, com base nas perguntas ARPs que acontecem na rede o tempo todo, a gente fica sabendo quem estava utilizando um determinado IP, né? Que MAC que estava usando um determinado IP. Vamos voltar aqui para ver se já temos, já temos aqui algo interessante. Então a gente sabe que o MAC final B6 está usando o IP 10.25, né? E o MAC final 03 está usando o IP 2.3. Tá? Então esse aqui fez a requisição e esse aqui fez a resposta. Tá? É o ARP request e ARP reply. Beleza? Mas quem são esses MACs? A gente pode vir aqui e dar um ifconfig. Né? E aí observe que o B6 é essa máquina que a gente acabou de instalar o ADD Watch. Tá? Então o IP dela é o 5. Beleza? Então nós temos aqui o B6 com o IP5 fez um ARP request para o 2.3. Quem é esse 2.3? É o gateway dessa máquina. Tá? Deixa eu subir um pouco, que tá meio baixo aqui. Beleza. Então, o 2.3 é o gateway dessa máquina aqui. Beleza? Tá, vamos ver aqui o que mais que eu coloquei aqui no site, para facilitar a gente. Outros tipos de históricos de eventos, né? Então a gente tem o ARP request, o ARP reply, mas nós também temos o address collision, né? Quando tem colisão de ARP, tá? Nós temos também o neighbor solicitation package, tá? Isso aqui já é mais para IPv6. O neighbor advertisement package também para IPv6 e o duplicate address detection package, tá? São algumas opções aqui que a gente tem no AdderWatch, tá? Beleza. Outro ponto que eu gosto muito de utilizar é essa parte aqui de log limit, tá? Eu costumo usar isso aqui. Por quê? Porque se você observar, o ADD Watch ele costuma gerar muita poluição, né, com os logs dele, repetindo logs que na verdade não tem nada de novo, né? Simplesmente fazendo uma repetição. Então, geralmente eu gosto de colocar esse rate limit, né? Eu coloco um número aqui de limite, que é em segundos, tá? Para que não fique poluindo muito a tela. Eu gosto muito de colocar 300 segundos, né? Então isso evita que informações fiquem poluindo. O legal disso é que esse rate limit, caso haja uma novidade na rede, alguém logou na rede, ou de repente alguém está utilizando um novo IP, um novo MAC, enfim, você fica sabendo, porque ele loga os novos eventos, mas ignora por um certo tempo os mesmos eventos que já existiam. Tá? Então, eu considero utilizar o rate limit bem interessante. Tá? Existe até uma discussão, poxa, mas eu devo colocar um número muito elevado de rate limit? E aí, eu estava vendo até numa lista de discussão que eu achei interessante, um comentário que falou o seguinte, olha, se você coloca um número muito elevado, pode ser que haja uma alteração na sua rede, né? Por exemplo, uma determinada máquina que de repente parou de se comunicar e você não fica sabendo porque justamente você tem um número de rate limit aí muito elevado. Então, a gente tem que pesar isso na hora de analisar, beleza? Aqui a gente pode ver o repeteco aqui, né? Então, as repetições aqui, falando a mesma coisa. Né? Então, é a mesma máquina 2.5 fazendo ARP request,
que é normal, né? As máquinas sempre estão perguntando, opa, quem é o 10, no caso aqui, né? A 2.5 está perguntando, quem é a 10.0.23, né? E aí volta o MAC dela, aquela questãozinha do ARP aí, beleza? Aí aqui fala um pouco, né? Eu falo um pouco sobre essa questão de que ele suprime só o que é comum, mas o que não é comum, ele mostra para você, tá? Bom, agora a gente vai fazer um teste, né, com o ADDWatch. A ideia aqui é que a gente consiga verificar como ele se comporta quando se utiliza uma ferramenta como o EtherCap, né? O EtherCap ele pode acabar ficando no meio entre duas máquinas, né, atuando como um ARP spoofing, tá? Então a gente vai ver como é que o ADDWatch se comporta quando está num cenário desse. Eu vou dar um pause aqui, montar o cenário e aí eu vou falando para vocês sobre o cenário, tá? Bom, então já citei aqui o cenário, então vamos falar sobre esse cenário. Eu tenho aqui a máquina com a ADDWatch, né? Nesse caso aqui ela está com o IP final 11.55, tá? Eu criei uma rede no VirtualBox, uma rede interna, né? Então, para esse tipo de análise em que a gente vai utilizar uma ferramenta do Kali, é interessante que a gente crie um cenário isolado, né? Como é esse aqui utilizando rede interna do VirtualBox. Tem vídeo aula explicando como é que se cria uma rede interna do VirtualBox, vou deixar aqui na descrição também. Então isso facilita caso queiram replicar o mesmo cenário como prova de conceito, tá? Então observe que aqui essa é a máquina que está o ADDWatch. Então se dermos um ifconfig aqui, ela é a 55, beleza? Depois nós temos a máquina aqui do Kali também, que ela é a 33, final 33, e depois nós temos aqui uma máquina com o Xubuntu, tá? Que vai ser o nosso servidorzinho web. Ela vai ser a 11.22. Muito bem. O que a gente quer fazer aqui, né? A gente quer, inicialmente, deixa eu ver aqui o ARPWatch. O ARPWatch está só mostrando aqui os que houve uma troca de endereço, né? Então ele mostrou aqui. E agora ele só está mostrando o que existe aqui, né? Então ele está mostrando os IPs que fizeram requisição ou que responderam aqui, tá? Beleza, até então está tudo tranquilo, não tem nada de anormal que a gente possa ver, né? Agora vamos fazer o seguinte, vamos acessar o servidorzinho web aqui, então 92.168.11.22. Então esse é o servidor web que está na máquina Apache lá normal, tá? Agora a gente vai utilizar o EtherCap, né? Aqui no Kali para fazer o ARP spoofing, ou seja, a máquina EtherCap, deixa eu mostrar aqui pelo desenho, a máquina EtherCap ela vai se passar pelo servidor web para a máquina do ADDWatch e vai se passar pela máquina do ADDWatch para o servidor web. Então ela vai literalmente ficar no meio das comunicações, né? Então vai fazer o ARP spoofing aí, realizando o homem do meio aí no caso, tá? Eu não vou entrar aqui nos detalhes da configuração do EtherCap, a gente tem um vídeo aí, eu vou deixar na descrição também, que é explicando exatamente como é que usa e investigando a ferramenta EtherCap para esse caso aqui, tá? Então eu já vou realizar aqui a ferramenta e vamos ver o que acontece lá no ADDWatch, nos logs do ADDWatch, tá? Muito bem, eu acabei de fazer o ARP spoofing aqui. Vamos verificar como é que está aqui a nossa... observe aqui que interessante, né? Então a gente tem o 47, inicialmente ele fez aquela pesquisa, né? O MAC 47 é justamente a máquina que está com deixa eu mostrar aqui para vocês, que está com o Kali, tá? Então o MAC dela final é 47 e aqui a gente tem a pesquisa, né? Deixa eu só voltar aqui. Está sendo realizada algumas pesquisas e observe que ele está respondendo como o 22. O 22, no caso, é a máquina do servidor web. Então, nesse caso aqui já está ocorrendo, né? O Kali já está controlando a comunicação de uma máquina e a outra. E o que a gente observa aqui no ADDWatch, né? A gente observa que houve uma mudança, né? Então, observe que antigamente
Quem respondia pelo 22, vamos voltar aqui um pouquinho. Eu poderia colocar... Deixa eu fazer o seguinte... agora não adianta eu limitar. Eu deveria ter colocado o rate limit. Vocês estão observando aí que quando a gente não coloca o rate limit, acaba tendo um pouco de poluição, né? Deixa eu pegar o 22. O 22 aqui, antigamente, era o Mac 0E, né? Que é o Mac realmente daquele Xubuntu. Se nós olharmos aqui, deixa eu ver o Xubuntu aqui. Se nós olharmos aqui o Mac do Xubuntu, cadê você? Aqui, ó, 0E, tá? Se nós olharmos o Mac do Kali, vamos abrir aqui. Nós vamos observar que ele é o 47, tá? Então a gente já observa que ele detectou uma mudança, ele detecta que há uma mudança, então agora o 47 está respondendo pelo 22. Se nós tentarmos acessar o site da 1F5, vai acessar normalmente, porque ele na verdade ele faz o espelhamento, né? Ele pega a comunicação que está chegando e repassa para o outro e finge ser tanto um lado como o outro, né? Para ter acesso aos dados. O que isso aqui mostra para a gente, né? Que no histórico, se nós estivermos analisando o histórico, nós vamos ver um momento em que o IP22 ficou alocado para o Mac 47. Então, fazendo uma análise de histórico, a gente pode encontrar uma certa anomalia aí, né? Esse IP estava alocado para o Mac tal, de repente ficou alocado para o Mac 47. O que houve? Foi um DHCP que de repente distribuiu esse IP para outra máquina, então tudo isso tem que ser analisado com cuidado. Beleza? Deixa eu ver aqui o que mais que eu coloquei aqui no site. Bom, vamos falar um pouco da comparação, né? O que a gente tem de comparando o ADD Watch com o ARP Watch que a gente viu aqui no pfSense, né? O ADD Watch eu gosto dele mais para manter os logs dos IPs, né? Então seria mais uma ferramenta para você manter um histórico de logs de quem está com o IPX, o IPY, utilizado para algum Mac, né? Então eu gosto mais do ADD Watch para isso, né? Já no ARP Watch eu gosto mais para uma resposta mais imediata a incidentes, né? É tanto que no ARP Watch a gente tem aquela questão de se tiver algum problema, ele envia o alerta logo para o e-mail do administrador da rede, né? Então eu gosto mais desse tipo de atitude do ARP Watch. Mas obviamente você tem que balancear, porque se você já tem uma ferramenta, né, sei lá, você instalou o Snort já está te fazendo vamos dizer assim, essa tarefa de te avisar quando tem alguma emergência. Então você poderia ter o ADD Watch para logar informações, né, para manter um histórico de quem utilizou o Mac tal, o IP tal, enfim, esse tipo de coisa, né? Qual que é o melhor? Depende de cada cenário. Uma das coisas positivas do ADD Watch é poder utilizar ele no Linux, né? Com uma certa tranquilidade. Beleza? Então essas são as considerações. Espero que tenha ajudado. Se ficou alguma dúvida aí, manda a pergunta aí que a gente tenta responder. Beleza? Valeu, galera!